Muitas das vezes a gente perde oportunidades porque às vezes a gente quer forçar uma coisa que Deus não mandou. Por exemplo, eu me lembro que eu estava dentro de um avião e eu estava voltando eu acho que de Brasília. E aí eu me lembro que eu sentei do lado de uma moça e eu estava no meio, uma moça acho que do meu lado direito e um rapaz do lado esquerdo. E aí no meio desse voo, e o evento que eu tinha participado foi muito impactante, né? Sabe? Já voltei assim dentro do avião, sabe? Ainda sentindo a glória de Deus. E eu percebi que tinha uma moça lendo um livro do pastor Silas Malafaia. E aí, na hora eu deduzi, eu falei, caramba, essa moça deve ser cristã. Eu cheguei para ela e falei assim, boa noite, tudo bem? Pois não, a senhora é evangélica? Então, na verdade, eu estou caminhando, assim, eu não sei te dizer. Eu falei, por quê? Eu falei, não, porque, a senhora até me desculpa, eu vi que a senhora está lendo um livro do pastor Silas e eu sou cristão. E eu achei bacana, por isso que eu queria perguntar. Ela, ai meu filho, então o que acontece? Olha, eu estava passando um momento muito difícil, tá? Eu sempre fui católica e eu passei por momentos difíceis quando meu marido faleceu. E no momento que eu mais precisei, não me deram apoio. Enfim, fiquei muito frustrada. E aí, então, uma amiga minha e aí eu estava de madrugada ouvindo um pastor, eu não lembro se foi o pastor Silas ou se foi outro pastor que ela estava ouvindo, e aquele cara ali na madrugada começou a falar e eu comecei a chorar como se fosse para mim. Talvez talvez ouvir num programa da Universal, que prega muito de madrugada, e ela falou, nossa, e eu liguei para uma amiga minha que é evangélica, eu falei assim para ela, cara, esse pastor que está falando e parece que ele está falando para mim. Ela falou assim, vou fazer o seguinte, eu vou te dar um livro de um pastor que eu gosto muito para você ler. E aí foi então que a amiga deu esse livro para ela. Ou seja, ela estava ainda, né, ali se decidindo se ia de fato caminhar no evangelho. E aí Deus disse para mim assim, planta uma semente nela. Oh, glória a Deus. Eu falei assim, olha moça, eu tenho uma coisa para dizer para a senhora, eu posso? Ela falou, pode. Eu falei assim, Deus está cuidando da senhora. Ela, ai, meu filho. Eu falei, olha, eu não sei o que aconteceu com a senhora, eu não sei qual momento ruim que a senhora passou, mas assim como eu quero falar para quem está nas lives ouvindo, Deus está cuidando de tudo. Eu falei, Deus não te abandonou, Deus ama a senhora, e Ele ama tanto a senhora, que Ele, além desse livro que a senhora ganhou, que vai fazer a senhora caminhar, colocou a senhora do lado de um menino meio doido, que encontrou a senhora aqui no avião, para dizer para a senhora que Deus ama a senhora demais. Eu falei, olha, talvez a senhora não precisa nem lembrar do meu nome, mas lembre-se, naqueles momentos de dor, se a senhora passar por algum momento difícil, lembre-se que a senhora encontrou um menino dentro do avião, que disse para a senhora, Deus está cuidando de tudo, que Deus te ama muito. Aí a lágrima veio no olho dela, ai meu filho, obrigado, poxa, precisava muito ouvir isso. Só que o que eu percebi disso? Que Deus não disse assim, pergunta se ela quer aceitar Jesus. Não, Deus não falou isso comigo. E eu não estou dizendo para vocês que vocês não podem, sabe, fazer convite. Eu estou dizendo que muitas das vezes o propósito naquele momento é só plantar uma semente. Não é você chegar, você quer aceitar Jesus? Você quer, volta logo. Não. Larga isso tudo. Semente. Cada semente que a gente planta, ela germina, cara.